Oi, bom dia. Meu nome é Caroline, faço parte da Igreja de Cristo daqui de Salvador e gostaria de dar um bem-vindo a todos, dar um bem-vindo aos familiares e amigos que estão aqui hoje. Queria convidar vocês a curtir, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram e aqui na página do YouTube. Não esqueçam de curtir os nossos vídeos das pregações. Isso vai nos ajudar a chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Então, sempre que vocês gostarem de algum culto, podem compartilhar para que outras pessoas recebam a palavra de Deus. E também quero animá-los a separar o pão e o suco para nossa ceia. Tenham um bom culto. Olá, irmãos! A Santa Ceia é um dos momentos mais especiais na vida de um cristão, porque é o momento em que a gente pode recarregar as nossas energias para mais uma semana que está começando. E não é à toa que Cristo escolheu representá-la através de uma refeição, que tem exatamente essa finalidade. Eu quero ler com vocês uma escritura, que está lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, e fala assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo nos diz, irmãos, nessa escritura, que o único requisito para nós nos fortalecermos nele é nós reconhecermos diante dele o que nos dá sede. Seja o medo, seja a ansiedade, seja a angústia, e que a gente leve até ele, apresente a ele e com fé acredite que ele é capaz de nos saciar. Então, no momento da Santa Ceia, em que nós estivemos comendo do pão, que representa o corpo de Cristo, e tomando do suco de uva, que representa o sangue dele, use esse momento para você levar a Cristo aquilo que está te angustiando, aquilo que está te causando medo. Apresente a Ele com a certeza de que Ele pode mudar isso na sua vida. E ao longo da semana, persista em oração nesse pedido. E tenha convicção, irmãos, de que Ele vai fazer milagres na sua vida. Gostaria só de terminar com uma oração. Querido Pai, Santo Deus, muito obrigado por este momento da Santa Ceia em que nós podemos recarregar as nossas energias com o Senhor, sabendo, Pai querido, que é o Senhor que nos dá o alívio, que é o Senhor que nos sacia, Pai, de todas as nossas necessidades. Nos ajuda, Pai querido, por favor, a reconhecer diante de Ti as nossas limitações,
para que com fé a gente tenha a convicção e a certeza de que o Senhor vai fazer uma grande transformação nas nossas vidas. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Lá não há dor, nem ódio, nem rancor. Ó cidade santa, a paz chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua, nem sol. Deus brilhará para nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Deus prometeu e há de cumprir, por seu amor em breve há de vir. A cidade santa, a paz chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua, nem sol. Deus brilhará para nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Vencedor, vencedor. Antes do mundo existir, a palavra já existia, e foi por amor a ela que Deus fez a terra, a noite e o dia. Antes do mundo existir, a palavra já existia, e foi por amor a ela que Deus fez a terra, a noite e o dia. Eu quero louvar, quero cantar só pra ti, Jesus. Mostra o seu amor, morrendo por mim na cruz. Eu quero louvar, eu quero cantar só pra ti, Jesus. Mostra o seu amor, morrendo por mim na cruz.
mundo existir, a palavra já existia. E foi por amor a ela que Deus fez a terra, a noite e o dia. Antes do mundo existir, a palavra já existia. E foi por amor a ela que Deus fez a terra, a noite e o dia. Eu quero louvar, quero cantar, só pra ti, Jesus mostrou seu amor, morrendo por mim na cruz. Eu quero louvar, eu quero cantar, só pra ti, Jesus mostrou seu amor, morrendo por mim na cruz. 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 Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja de Salvador. É muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. E eu primeiramente queria começar dando um aviso para os solteiros de que nos dias 4 e 5 de setembro nós vamos ter uma conferência de solteiros com os países de língua portuguesa. E você pode se inscrever através de um link que está aí circulando pelas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp. E o tema da nossa conferência vai ser Alegria Plena. Então, solteiros e solteiras, aproveitem para participar dessa conferência, que será no dia 4 e 5, sendo que em São Paulo, no dia 5, ela também estará acontecendo de forma presencial. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de um homem que tinha um coração dividido. E antes da gente começar, eu queria só fazer uma oração. Santo Deus, quero muito te agradecer, Pai, porque o Senhor é quem abre nosso entendimento, é o Senhor que nos dá discernimento para compreender a Tua palavra. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Eu oro pela família de Dona Celita, para que o Senhor possa estar confortando o coração de todo mundo que essa semana perdeu o seu Maurício. Eu oro para que o Senhor possa estar conduzindo, Pai, por meio do Teu Espírito, nossa aula hoje, que o Senhor abençoe as casas e os lares de cada um e dos nossos amigos, das nossas famílias. Fique conosco aqui para esse dia. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Então, como eu estava falando, a gente vai falar um pouco sobre a história de um homem que tinha um coração dividido. E a gente sabe que ter um coração dividido muitas vezes é um pouco sofrido para quem está nessa situação, porque a gente fica tentando equilibrar, né, vontades que muitas vezes são contrárias. E a gente fica querendo agradar um lado, agradar o outro, e é difícil às vezes manter essa situação, né? Porque você sabe exatamente os benefícios e os malefícios de uma coisa, você sabe os benefícios ou malefícios de outra, e você não quer abrir mão de uma em prol da outra, você quer as duas coisas, né? É aquela situação em que você fica dividido entre coisas que muitas vezes são incompatíveis. É como você está na igreja, mas você fica querendo as coisas que você vivia no mundo. E o homem que a gente vai estudar hoje, ele viveu um pouco isso na sua vida, né? A gente vai acompanhar um pouco da sua história. E o nome dele era Balaão. Às vezes eu ouvia falar de Balaão e ficava pensando, Balaão era um profeta ou ele era um feiticeiro, né? Porque em algumas situações ele agia como um profeta, em outras nem tanto. Mas lendo um pouco sobre a vida de Balaão, a gente percebe que ele não era um cara tão mau assim. Mas ele é citado na Bíblia como um cara mau. E para a gente começar a entender um pouco da história dele, a gente vai lá em Números, no capítulo 22, onde tudo começou. Mas só para situar um pouco, porque a história abrange Números 22, 23, 24 e 25, a gente vai ler só pequenos trechos. Eu vou dar uma situada na história, que é o seguinte. Havia uma guerra entre israelitas e amorreus, e os israelitas venceram. E aí os israelitas venceram essa batalha e foram montar um acampamento próximo da cidade de Moabe.
quem governava Moabe nessa época era um cara chamado Balaque. E Balaque, com medo de entrar em guerra com os israelitas, no confronto ele sabia que ele poderia perder, ele ficou tramando uma maneira de, se houvesse essa batalha, ganhar dos israelitas. Só que ele pensava, se os israelitas venceram assim os amorreus, eu não vou ter chance para ganhar contra eles. Então ele pensou, a não ser que haja uma maldição sobre eles e assim eu vou talvez ganhar. E aí o que foi que Balaque fez? Balaque sabia da fama de Balaão, de que Balaão tinha certas magias, de que quem Balaão amaldiçoasse era amaldiçoado, quem Balaão abençoasse era abençoado. Então ele falou o seguinte, vai buscar Balaão, pede para ele vir aqui e eu vou pedir para Balaão amaldiçoar o povo. E aí Balaque envia mensageiros até Balaão e pede para Balaão vir para que ele pudesse amaldiçoar o povo, e assim, durante o conflito, os moabitas iriam vencer a guerra contra os israelitas. E é a partir desse ponto da história que a gente vai começar lá em Números capítulo 22, no versículo 8. E lá em Números diz o seguinte, vamos ver. Disse-lhe a Balaão, passem a noite aqui e eu lhe trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-los e de expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, disse aos líderes de Balaque, voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. E foi assim que, então, Balaão respondeu àqueles líderes que Balaque tinha enviado, dizendo, olha, infelizmente, eu consultei a Deus, passei a noite aqui orando, falando com Deus, mas Deus disse para não ir, porque não há como amaldiçoar um povo que já é abençoado. E aí o povo não tem como fazer isso. E os líderes voltaram para Balaque, Balaque não se convenceu, mandou líderes mais importantes ainda, e aí ofereceu uma recompensa generosa a Balaão. E Balaão, diante daquela proposta, ele fez o quê? Ele não aceitou de imediato, mas ele falou a mesma coisa. Passem a noite aqui, eu lhe trarei a resposta que o Senhor me der. E aí aqueles líderes de novo dormiram a noite lá. Balaão foi, consultou a Deus e Deus deu a mesma resposta. E aí, no versículo 20, né, se a gente continuar aí no capítulo 22, versículo 20, diz assim, naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhes disser. Então, o que aconteceu? Deus já tinha dito a Balaão que não tinha como amaldiçoar porque o povo era abençoado. E aí, diante de uma proposta, diante de uma oferta, diante de uma situação que Balaão não esperava, que era muito generosa por parte de Balaque, porque ia ter uma recompensa, Balaão teve a seguinte ideia, vou falar com Deus de novo, né? E aí, imagina o coração de Balaão nesse momento. Eu sei que Deus disse que não tem como amaldiçoar, mas eu vou lá. Vou ver o que é que Deus vai me dizer, né? Então, de algum modo, Balaão, ele estava ali ouvindo a tentação, ouvindo a proposta, ouvindo todo aquilo que Balaque estava oferecendo, e ele falou assim, eu vou falar com Deus, né? E aí aquilo ali já estava virando uma tentação no coração de Balaão,
a ponto de ele, mesmo sabendo que Deus já tinha falado, ele foi lá e insistiu. E Deus disse, tá bom, Balaão, vá, né? Eles não vieram aqui chamá-lo, vá com eles. Mas faça apenas o que eu lhes disser, né? Então Deus permitiu que Balaão apenas fosse com ele. E essa foi a condição de que Deus deu para Balaão ir. Você vai fazer apenas o que eu disser. Mas quando a gente está com o coração dividido, muitas vezes parece que a palavra de Deus ela não é suficiente para nós. E Deus já tinha dito qual era a palavra dele para Balaão. Já tinha falado, olha, não tem como amaldiçoar o povo. Se não tem como amaldiçoar o povo, por que você quer ir? Né? Como quem dissesse assim, você quer tanto ir, mas já sabendo que o povo não pode ser amaldiçoado. Deus falando, Deus disse, olha, então vá. Né? A palavra de Deus para Balaão no primeiro momento não pareceu muito suficiente, porque aquilo começou a tentar o coração dele. Porque quando a gente está com o coração dividido, a gente olha para as ofertas que vêm até nós e a gente começa a lutar com elas. A gente pega aquela tentação e aí vai tentar barganhar com Deus para que de repente, quem sabe, Deus nos conceda aquilo que a gente quer. E aí Deus pode talvez abrir uma concessão para os nossos desejos. Porque no fundo a gente sabe o que Deus pensa, mas no nosso coração a gente fica, bem que Deus poderia permitir isso, ou bem que Deus poderia permitir aquilo, né? Afinal de contas, Balaão estava diante de uma oferta generosa. E ele voltou para conversar com Deus. E Deus simplesmente disse, tudo bem, você pode ir. E aí Balaão vai. E aí o que acontece no versículo 22? Números, no mesmo capítulo, versículo 22. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se num caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montando a sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele, por isso ele bateu nela de novo. E o anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, e não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão, o que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta, você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se o rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. E a primeira coisa, quando a gente vê essa história, que a gente tem que lembrar é que não é porque Deus permitiu que ele se agrada. E quando Moisés falou ao povo sobre que o que Deus uniu, ninguém separe, mas mesmo assim ele permitiu que o homem desse um certidão de divórcio para sua mulher, ele estava justamente dizendo isso, olha, não é porque Deus permitiu que ele não se agrada. Deus não se agrada do divórcio, mas mesmo assim ele permitiu em algum momento. Deus falou a Balaão de novo, olha, o seu caminho não me agrada, o seu caminho me desagrada. E se a jumenta não tivesse se afastado, eu teria te matado. Quando a gente continua lendo
aos versículos que vêm na sequência, aquele desvio que a mula fez, na verdade, significou um livramento para Balaão, porque senão o anjo teria matado Balaão se ele continuasse. Porque Deus muitas vezes permite que a gente percorra determinados caminhos, mas ele providencia maneiras de nos livrar. Quando muitas vezes a gente vê que aquilo que Deus permitiu não necessariamente permitiu porque Deus queria. Porque Deus já tinha dito que ele não ia amaldiçoar o povo. Foi a insistência de Balaão que fez com que Deus dissesse assim, tudo bem, você pode ir. E mesmo assim, Deus deixou claro, olha, não me agrada. Você está indo, mas isso não me agrada. Porque Deus deixa o livre-arbítrio para que a gente faça as nossas escolhas. E quando o coração está dividido, a gente olha para o que Deus permitiu e pensa, eu achava que Deus estava se agradando porque Ele permitiu que eu fizesse. Se Deus permitiu, é porque Deus queria. E não é assim que funciona. E muitas vezes a gente associa que uma permissão de Deus é porque é aquilo que Deus quer que a gente faça. Em resumo, quando a gente lê o resto dos capítulos, capítulo 23 e capítulo 24, Balaque por muitas vezes pede a Balaão para que Balaão faça uma maldição contra o povo de Israel, e cada vez que Balaão faz isso, cada vez que Balaque diz isso, melhor corrigindo, Balaão vai, consulta a Deus de novo, e aí Deus traz uma resposta dizendo que o povo é abençoado e que ele não tem como amaldiçoar o povo. E aí Balaque faz uma oferta maior, mais generosa para Balaão. E cada vez mais vai tentando Balaão, e Balaão respira, consulta a Deus, vê o que é que Deus tem para dizer, e aí ele volta e diz aquilo que Deus manda ele falar, e aí é uma luta que Balaão trava, porque ele fica o tempo todo ouvindo o que Balaque tem, e aí vai para Deus, e Deus diz não, e aí ele volta, diz não, aí ele ouve de novo a proposta de Balaque, e aí ele vai, consulta a Deus, aí Deus diz não de novo, e ele fica nessa luta sem fim, né? Porque a gente, quando está com o coração dividido, muitas vezes a gente entra nesse ciclo vicioso na esperança de que Deus, em algum momento, permita que a gente peque. E no capítulo 24, depois de tantos nãos que Balaque respondeu de Balaão, olha o que acontece. Capítulo 24, versículo 10. Diz assim: Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas da mão disse, eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja, vá para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque, eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse ao seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ao mar, que vá além da ordem do Senhor e que devo dizer somente o que o Senhor disser? Depois disso, o que acontece é, Balaão vai embora, Balaque toma seu caminho e parece que a história de Balaão acabou. Balaão ele simplesmente fala para Balaque, olha, eu te falei que tudo que eu dissesse não era da minha própria vontade. Eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade. Boa, a vontade de Balaão não estava igual à vontade de Deus. E ele deixou claro que, ó, isso aqui não é minha vontade, não depende de mim. Eu estou fazendo porque eu sou obrigado. Eu estou fazendo porque eu tenho que dizer somente o que o Senhor disser. E o coração dividido, ele não faz as coisas porque é vontade dele, porque está no coração dele, porque vem da própria vontade. Ele faz porque ele tem que fazer, porque ele é obrigado a fazer. E muitas vezes a gente está na igreja
com o coração tendo o que fazer, obrigado a fazer, e aquilo não é a nossa vontade, porque ela não está sendo igual à vontade de Deus. E a gente pensa que nessas conversas de Balaão e Deus, ele não tentou de alguma forma barganhar com Deus? Tentou. Ele tentou pedir a Deus para que Deus deixasse com que ele simplesmente amaldiçoasse o povo. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente lê outros trechos, outras escrituras, por exemplo, lá em Deuteronômio 23, versículo 5, olha o que é que Deus diz. Deuteronômio 23, versículo 5. Diz assim: No entanto, o Senhor, seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Está dizendo que Balaão tentou sim, tentou amaldiçoar o povo, mas Deus não atendeu a Balaão. Pelo contrário, Deus transformou a maldição em bênção, porque no coração de Balaão ele estava tão tentado que ele tentou conseguir isso de Deus. Às vezes que ele levava para Deus era uma forma de tentar, de algum modo, ver se Deus de repente não tinha mudado sua opinião ou mudado de ideia. E Josué 24 confirma isso. Josué 24, versículo 10, fala assim: Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Deus está falando, olha, eu livrei vocês das mãos de Balaque, porque eu não quis dar ouvido, eu não quis ouvir a Balaão, eu não quis atender o que Balaão veio aqui falar comigo, de modo que Balaão fez o que eu queria, ele abençoou vocês. Então uma coisa é certa, Deus não quis atender o pedido de Balaão porque ele muito provavelmente cogitou a possibilidade de amaldiçoar o povo. E um coração dividido sempre vai apresentar os seus desejos a Deus, suas tentações, suas lutas. E cada vez que aparecer uma coisa nova, vai até Deus para falar: Deus, eu estou sendo tentado, eu estou com esse desejo, o que é que eu faço? Na esperança de que Deus diga: tudo bem, eu entendo, pode ir. De fato, é muito grande a tentação, mas a pessoa já sabe o que é que Deus pensa. A pessoa já sabe o que é que desagrada a Deus. E a pessoa fica ali: poxa Deus, eu queria tanto, mas eu não posso. E fica admirando, olhando para o mundo, desejando, pensando como seria bom se ele pudesse ter aquelas coisas que o mundo oferece, porque ele não está com o coração completamente inclinado para Deus, ele não está com o coração unido com Deus, ele não tem os mesmos propósitos de Deus. E aí a gente termina o capítulo 24 de Números e pensa assim: caramba, Balaão foi embora, Balaque foi embora e acabou a história de Balaão? Não. Quando a gente começa a ler o capítulo 25, para nossa surpresa, tem uma reviravolta com os israelitas no acampamento deles. De repente Deus se ira com o povo porque eles estavam já se envolvendo com as mulheres moabitas, se prostituindo com elas, adorando os outros deuses, comendo os alimentos sacrificados a ídolos. E Deus simplesmente manda uma praga neste acampamento, 24 mil pessoas do acampamento morrem. E aí você vê que Deus agora está amaldiçoando o povo. E aí você, caramba, Deus acabou de dizer para Balaão não fazer isso, que o povo era abençoado, e aí no primeiro momento você pensa, Deus não deixou Balaão amaldiçoar, mas o que aconteceu? E você começa a ler a história, você fala assim, caramba, então o povo pecou e por isso está sofrendo as consequências do próprio erro, ou seja, o povo fez por merecer, porque ele foi rebelde e porque o povo se desviou. Só que a história não é exatamente essa. A culpa do povo ter se desviado foi de Balaão. E o que foi que Balaão fez? Ele disse para Balaque: olha, eu não posso fazer isso por vontade própria, mas eu sei uma forma de você
alcançar o que você quer, de você ver o povo sendo amaldiçoado. Se você fizer o povo pecar, se você fizer o povo cair em imoralidade, se você fizer o povo cair em idolatria, Deus vai amaldiçoar o povo. Através da sedução, você consegue infiltrar mulheres lá para seduzir os homens vão cair em imoralidade, e aí Deus vai acender a ira contra o povo. Ou seja, o que Balaão fez foi ensinou a Balaque como fazer o povo a pecar para que o próprio Deus amaldiçoasse o povo. E onde é que a gente vê isso? Onde é que a gente vê a confirmação disso? No livro que revela todas as coisas, que é o livro de Apocalipse. E Apocalipse significa justamente isso, revelação. E eu confesso, para mim essa foi uma revelação forte. Lá no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 12, Apocalipse 2, 12, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. No entanto, eu tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, aqui em Apocalipse, Jesus está falando para a igreja em Pérgamo, em um outro tempo, em um outro momento, mas ele está dizendo assim, olha, eu sei onde você vive, que o local onde você habita não é fácil, é praticamente onde Satanás habita. Eu sei que mesmo você estando num local difícil de se viver, ainda assim você permanece fiel e não renunciou à fé que você tem em mim, mas eu tenho algumas coisas contra você. Ele diz, vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que fez tudo aquilo com Balaque, que ensinou a Balaque a colocar ciladas contra o povo para fazer com que o povo fosse induzido a pecar e cair em imoralidade. Então, o que Jesus está falando é que ele conhece as nossas lutas, sabe que a gente é fiel, e os moabitas, os que viviam lá em Moab e os que viviam em Pérgamo, não tinha diferença muito grande. Por quê? Porque Pérgamo era uma cidade idólatra, com muitos templos dedicados a vários deuses, inclusive templos dedicados aos imperadores. Ele era uma cidade imoral, é uma cidade com muitas festas e que para ser convidado para uma festa era sinônimo de prestígio e aceitação na sociedade. E Jesus está advertindo aos cristãos que viviam nessa cidade que era considerada o local onde Satanás habitava e que tinha muita influência sobre as pessoas. Jesus diz, eu sei que vocês estão num lugar nada fácil. E mesmo cercado de tanta idolatria, de tanta imoralidade, você permanece fiel, mas tem uma coisa que não está certo, é que vocês têm aceitado no meio de vocês pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, pessoas que têm um coração dividido, pessoas que ensinam outros a se desviarem do caminho. E ele está falando sobre o cuidado que a igreja tem que ter para que no meio da igreja não tenha pessoas com esse coração. Por isso, como igreja, não podemos tolerar a esse tipo de coração no nosso meio, haja visto o que aconteceu com Balaão.
que causou um grande estrago entre os israelitas, que fez com que Deus se acendesse a ira contra o acampamento israelita a ponto de 24 mil pessoas morrerem. E o que Jesus está dizendo é: arrependam-se, porque senão eu mesmo virei e lutarei e farei justiça. E no caso de Balaão, a justiça que foi feita contra ele é que ele foi morto pela espada. Jesus está falando sobre da boca dele ter uma espada de 2 gumes. E essas são as palavras de Jesus. São aquelas que saem da boca dele como uma espada de 2 gumes que é capaz de fazer justiça, porque a Bíblia fala que a palavra dele é uma espada afiada dos 2 lados e que é capaz de julgar as intenções e os pensamentos do coração humano. E que muitas vezes a gente não conhece do outro que está no coração, que está na intenção, mas Jesus sabe o que passa no coração de cada um. Então ele está falando: se vocês tolerarem, no meio de vocês, eu mesmo virei e lutarei. Se vocês não se arrependerem, eu mesmo virei e farei justiça. E aí, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 17, ele conclui dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Da mesma forma que o povo se corrompeu porque comia alimentos oferecidos aos ídolos, Jesus está falando: olha, eu lhe darei um maná escondido. Jesus está falando: eu vou te dar um alimento verdadeiro. E a Bíblia fala que Jesus era o pão que desceu do céu, né? Fazendo referência ao maná, o pão da vida, o pão que de quem comesse nunca mais teria fome, capaz de saciar completamente nossas necessidades. E Jesus está falando: eu lhes darei uma pedra branca com um novo nome. Da mesma forma que naquelas festas de Pérgamo, as pessoas que participavam delas eram prestigiadas, eram pessoas consideradas importantes na sociedade, e o convite muitas vezes era em forma de uma pedra com o nome delas escrito, e era uma maneira delas conseguirem ter acesso a esses eventos importantes. Jesus está falando: eu lhes darei uma pedra branca com um novo nome, um convite para uma nova vida, para transformar sua vida e te fazer uma nova pessoa, para você entrar na festa no céu completamente transformados. Mas ele está falando: não caiam na tentação de ficar como aqueles que são como Balaão, divididos, olhando para o mundo, olhando para as tentações, desejando aquilo que não é bom, quando eu tenho algo muito melhor para dar para vocês. Então a conclusão que a gente chega é: não vamos ficar admirando o que o mundo tem, porque o que Deus tem guardado para nós é muito melhor. Então, irmãos, eu queria muito que a gente pudesse analisar os nossos corações, ver o quanto que os nossos corações estão divididos, porque eu sei que quando a gente está com o coração dividido, a gente trava batalhas constantes, porque a gente fica olhando para o que o mundo está oferecendo e fica ali lutando com Deus. Mas Deus, ele está dizendo: olha, arrependa-se. Vamos dedicar nosso coração por completo naquilo que Deus quer, porque a gente sabe exatamente qual é a palavra de Deus, a gente sabe o que é que agrada a Deus, a gente sabe muitas vezes quando o nosso caminho não está agradando, a gente sabe que a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Então vamos reter e ficar apenas com a palavra de Deus, para que a gente não trilhe por caminhos que são levados e ser levados pelos nossos desejos, porque a gente é tentado quando a gente é atraído pelos nossos próprios maus desejos.
e que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Sinto leve, muito leve, todo peso eu já deixei. Sinto leve, muito leve, todo peso eu já deixei. Estou indo até Jesus, todo peso eu já deixei. Estou indo até Jesus, todo peso eu já deixei. Estou indo ao banquete, todo peso eu já deixei. Estou indo ao banquete, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. É com pesar que anunciamos a todos que nessa semana perdemos um grande homem, um grande pai de família, o senhor Maurício. Eu particularmente convivi com ele em alguns momentos, um grande comunicador, tinha uma amizade profunda com muitas pessoas, e a gente queria aqui deixar nosso momento de conforto para a família. A dona Celita, a gente ama muito a senhora, conte com a gente, também a Patrícia, a Paixão, o Felipe, o Maurício Filho. Eu queria deixar aqui nosso momento de oração, de dizer que estamos juntos nessa jornada, e que Deus é um Deus muito bom, muito fiel, e que Ele está cuidando de todos nós e com certeza cuidando da família Paixão também. Uma família que nós amamos muito, toda a igreja ama muito também vocês, e queria deixar esse conforto aqui, uma palavra realmente que o nosso Deus é um Deus fiel e constante sempre em seu amor. Eu quero então orar com vocês, fazer uma oração aqui nesse momento. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo amor que o Senhor tem por todos nós. Peço ao Senhor que conforte o coração da família Paixão, que a confiança de cada um deles esteja no Senhor como sempre esteve, e que o Senhor, Pai, conforta os amigos e cada um que Ele esteve tão próximo todos esses anos. Agradecemos ao Senhor pela sua bondade, sua rica misericórdia e o seu amor imenso por todos nós. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém.